Fala, meus amigos, daquele jeitão! Ó, e se prepara aí que hoje a gente vai descobrir tudo o que aconteceu com o Tarzan entre os anos 70 e os dias atuais. Afinal, um herói que tem mais de um século desde que foi criado, com uma história que saiu em um livro na era Pulp, o Tarzan se tornou um dos personagens mais populares de todos os tempos e atravessou gerações com aventuras fantásticas, seja em desenhos animados incríveis, também séries e filmes cheios de extremos, indo de produções queridas e elogiadas até bombas atômicas capazes de deixar qualquer fã do personagem maluco da cabeça. Se bem que no fim tudo acaba se tornando história para se contar aqui. E olha, vou dizer, falou em Tarzan, história é o que não falta e ainda cheio de curiosidades. Então, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Olha, desde que foi criado em 1912 pelo lendário Edgar Rice Burroughs, o Tarzan se tornou um dos maiores heróis do imaginário popular, atravessando as décadas fazendo cada vez mais sucesso à medida que as mídias foram dos livros e tiras em quadrinhos evoluíram, passando com sucesso pelas fases do cinema mudo e também falado e chegando na era da televisão com a série de 1966 estrelada pelo Ron Ely. E olha, só pra gente ter uma ideia do impacto que foi muito além do cultural, o Tarzan, desde a criação dele até 1975, foi o personagem que mais rendeu para a indústria cinematográfica, com mais de 750 milhões de dólares. Ficando muito acima, por exemplo, de grandes ícones como o John Wayne e o Charlie Chaplin, que apesar de não serem personagens propriamente ditos, eram considerados assim por atraírem muito mais público pelo simples fato do nome deles estar lá no cartaz do que pelos filmes em si. E só pra gente ter uma ideia da grandeza toda, imagina assim, ó, se a gente atualizasse para os dias atuais, o Tarzan seria dono de uma franquia que já arrecadou mais de 7 bilhões de dólares. E isso que a gente não está colocando na roda valores arrecadados com tiras de jornais, com programas de rádio, histórias em quadrinhos e com os livros que foram publicados ano após ano, quase sem interrupção, até a chegada dos anos 70. É claro que nesse meio tempo, principalmente da década de 60 para frente, várias franquias de sucesso começaram a surgir. Entre elas, é claro, o Agente Secreto 007, o James Bond, que se tornou referência dali para frente, inclusive com o próprio Tarzan embarcando nesse estilo, como foi o caso dos 3 filmes estrelados pelo ator Mike Henry, com o Tarzan viajando ao redor do mundo em missões perigosas, com direito a terno e tudo mais. Eu vou, grande clareira. Ah, não. Hoje não. Hoje sim, nós estamos procurando um menino perdido. Ele está perdido há mais de 6 anos e achamos que pode estar na terra dos Zagondas. Eu preciso falar com eles. E olha, apesar desse resumão que eu fiz aqui, se você quer realmente saber todos os detalhes sobre os atores que viveram o personagem, tanto nos seriados quanto nos filmes feitos para o cinema, desde o surgimento do Tarzan até os anos 70, considerada a era de ouro do personagem, esses dias saiu um super vídeo aqui no canal falando tudo sobre isso. Então, a partir daqui a gente vai ver como o herói foi se adaptando aos novos tempos, desde os anos 70 até a atualidade. E olha, não vou mentir, os anos 70 em si não foram nem um pouco bons para o personagem, já que o Tarzan estava bem mal acostumado a aparecer pelo menos 1 ou 2 vezes no cinema até ali. E os anos 70 teve praticamente nada. Isso é claro, tirando algumas produções meia boca e não autorizadas produzidas na Espanha, na Itália e outros recantos perdidos da Ásia. Mas olha, essas pérolas piratas é melhor a gente deixar para algum vídeo do nosso quadro Sessão Piores, hein? Que tal? Então vamos fazer assim? Comenta aqui se vocês querem navegar pelos mares da pirataria levando o nome do Tarzan. Comenta aqui que eu quero saber. Bom, e para não dizer que os anos 70 passaram em branco, tirando, é claro, muitas reprises de filmes e também da série do Ron Ely, nessas, a fase cinematográfica do ator John Weissmuller, considerado o maior dos Tarzans, foi editada e transformada em uma série para novos públicos, já que eles estavam bem acostumados com o sofá em frente à televisão. Fato que inclusive fez muita gente achar na época que o John Weissmuller não era só o Tarzan dos cinemas, mas também da televisão. Me larga! Que foi no chão? Me larga! Você está bem? É claro que eu estou bem. Você estragou o meu show.
Bem pensou, moça querida. Olha, o que você fez foi estragar tudo, seu imbecil. Veja só, assustou aqueles homens e eles levaram o meu cavalo. Além disso, a criançada setentista pôde conhecer Tarzan em sua primeira versão animada, através do lendário desenho produzido pela Filmation. Cidades perdidas cheias de coisas boas e más. Estes são meus domínios, e eu protejo aqueles que aqui vivem, pois eu sou Tarzan, o rei das selvas. Esse desenho animado foi produzido com rotoscopia como base e estreou lá nos Estados Unidos em 1976 no canal CBS. E teve um total de 36 episódios que foram divididos entre 4 temporadas, ficando no ar até 1979, mas com várias reprises até 1982, quando o Tarzan dividiu o programa de sábado com outros personagens lendários que também ganharam desenhos pela Filmation, como foi o caso do Batman, do Zorro e ainda o Cavaleiro Solitário. Tarzan, Lone Ranger, Zorro Adventure Hour, Tarzan, Lord of the Jungle. E olha, nesse desenho animado com histórias que são consideradas uma das mais fiéis entre as centenas de adaptações da obra do Edgar Burroughs, o Tarzan foi dublado lá nos Estados Unidos pelo ator e dublador Robert Ridley. Enquanto aqui no Brasil esse desenho estreou na TV Tupi e depois foi para o SBT, onde passou por anos e anos. Calma, Niquinho. Uma grande montanha de gelo está para entrar em erupção. Venha comigo. Tanto é que esse Tarzan animado foi dublado originalmente pelo lendário Leonardo José e muitos anos depois, já no novo milênio, em alguns episódios com áudios considerados perdidos, ele foi dublado pelo grande Guilherme Briggs. Mas aí a gente sabe, né? Chegou a selvageria dos anos 80 e o Tarzan voltou para os cinemas em 1981, quando a MGM lançou o filme Tarzan, o Filho das Selvas, onde o herói foi interpretado pelo canastrão gente boa Miles O'Keefe, estreando como ator, onde ele dividiu a tela com a sex symbol Bo Derek, que deu vida a Jane, enquanto o lendário Richard Harris resolveu pagar a reforma da garagem da mansão dele, vivendo o pai da mocinha. He's not an ape. He is an ape. He lives like an ape. He kills like an ape. E esse filme rendeu muito bem para a MGM, já que ele custou 6 milhões para ser produzido e levou para casa, levou para os cofres da MGM 37 milhões de dólares. Em compensação, ele chegou a ser comparado com porno chanchadas, ou soft porn no caso dos filmes norte-americanos, e foi considerado pela crítica uma das piores atrocidades já feitas contra o Tarzan. Olha, a paulada foi tão grande que a turma já tinha até anunciado uma sequência logo nas primeiras semanas de exibição, já que o filme estava fazendo sucesso, mas com as críticas eles resolveram, pular fora do projeto. Mesmo assim, vendo que o Tarzan ainda podia render muito, a MGM pensou em produzir outro filme, dessa vez só com a Bo Derek vivendo a Jane, mas eles desistiram quando descobriram que a Warner agora tinha os direitos completos do personagem. E foi assim que depois de anos e anos de idas e vindas, tanto de roteiro, quanto escolha de atores, escolha de atrizes, o filme saiu em 1984. E esse filme, é claro, é Greystoke, a lenda de Tarzan, estrelado por um desconhecido Christopher Lambert vivendo o Tarzan, ou melhor, John Clayton Greystoke, quando chega na Escócia, depois de passar meio filme imitando animais e salvando a vida do explorador Capitão Philip Dunor, vivido pelo grande Ian Holm, onde ele conhece a Jane, vivida pela atriz Anne McDowell, também ainda em início de carreira. Christopher Lambert em Greystoke, a lenda de Tarzan. A história de um garoto aristocrata que foi adotado por uma família de macacos. Cresceu entre os animais e aprendeu a defender as leis da selva. E esse filme foi mais ou menos um sucesso nas bilheterias, já que ele custou 27 milhões para ser produzido e lucrou somente 46 milhões. Mas em compensação, ele foi aplaudido de pé pelo público e crítica da época, chegando a ser o primeiro filme do Tarzan na história a ganhar indicações ao Oscar, apesar de não ter levado nenhum boneco dourado para casa.
Tanto que a Warner meio que remotamente, vamos dizer, chegou a pensar em uma continuação que seria lançada em 1986, mas abandonou de vez a ideia quando Christopher Lambert resolveu viver um imortal cortador de cabeças em outras selvas, dessa vez urbanas. Não sei se bem, não sei se pro mal, o Tarzan, mesmo sem essa continuação da Warner, ganhou uma nova aventura. E dessa vez foi um filme feito para televisão e estrelado pelo saudoso Joe Lara, com o longa As Aventuras de Tarzan em Nova York, ou Tarzan em Manhattan, dependendo de onde você assistiu. Eu sou Tarzan dos macacos. Ele veio da selva para encarar uma incrível aventura na cidade grande. Cuidado! Tarzan em Manhattan, hoje na Sessão da Tarde. E olha, vou dizer, a história é bem malucona. Mostra o Tarzan indo para Nova York em busca de vingança, depois que caçadores matam a mãe macaca Kala e sequestram a Cheetah para fazer testes ilegais no cérebro da parceira de aventuras. E aí, chegando em Nova York, ele tem que encarar o empresário vilão vivido pelo também saudoso Jan Michael Vincent e os seus caçadores. Mas, para a sorte do nosso herói, ele vai ter a ajuda da Jane, que aqui é uma motorista de táxi vivida pela atriz Kim Crosby, e o seu pai aposentado, vivido pelo Tony Curtis, um dos galãs da era de ouro de Hollywood. Eu vou dizer, eu sou meio maluco, mas eu recomendo esse filme. Ele é tão anos 80 e é tão maluco que mesmo que tenham investido grana suficiente para comprar só uma pipa com rabiola, continua sendo divertido. E agora me fala o seguinte, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então bora lá, que tal deixar aquele like felpudo? E melhor ainda, que tal compartilhar? Hein? Vou até dar uma ideia, que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu colega que talvez tenha assistido o primeiro vídeo, mas não tá sabendo desse, hein? E aí, com a chegada dos anos 90, como não podia deixar de ser, tudo tinha que ser mais radical, tudo tinha que ser mais intenso que o sol. E com Tarzan não foi diferente, indo de um extremo ao outro. E a primeira obra noventista chegou já em 1991, quando o Tarzan ganhou uma nova série para televisão, chamada simplesmente de Tarzan, e estrelada pelo desconhecido Wolf Larson, vivendo aqui um homem macaco loirão e metido ambientalista nos tempos atuais, ao lado de uma Jane francesa, vivida pela atriz Lyd Lanier. E essa série teve 3 temporadas com um total de 75 episódios, trazendo até mesmo uma participação especial na primeira temporada de ninguém menos que o Ron Neely, vivendo um vilão que caça o Tarzan no episódio Tarzan the Hunted. The devil! Não vou mentir, essa série é bem anos 90 mesmo, bem início dos anos 90, é aquele tipo de série que ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Depois disso, alguns anos se passaram e em 1996, ninguém menos que o Joe Lara voltou a viver o Tarzan, agora numa série chamada Tarzan The Epic Adventures, ou As Novas Aventuras de Tarzan, como ficou conhecida aqui no Brasil. E já adianto que apesar do Joe Lara voltar a ser o Tarzan, essa série não tem ligação nenhuma com o filme dos anos 80. Na verdade, ela é bem mais fantasiosa, estilo séries como Xena, a Princesa Guerreira e o Hércules do Kevin Sorbo, que estava arrebentando naquela época, com o Tarzan enfrentando feiticeiros, seres mágicos e tudo mais, além de enfrentar o seu vilão mais clássico, o Conde Malvadão, Nicholas Rokoff. Olha, tá bem parecida com os quadrinhos ali dos anos 70. E a série, inclusive, ganhou uma linha de brinquedos que foi lançada pela Trendmasters na mesma época lá nos Estados Unidos. Só que apesar de levar o nome da série, a coleção era uma mistura pra lá de inusitada e divertida do Tarzan, com o mundo do John Carter de Marte, não por acaso, outra criação do mestre Edgar Rice Burroughs. This is Tarzan. And with mighty Numa, Tarzan battles Kerchak. Will good triumph or will evil? Tarzan, from Trendmasters, with awesome adventure. E se tem brinquedo, tem sucesso. Pois é, essa série fez bastante sucesso, mas infelizmente não ganhou uma segunda temporada porque a produtora faliu, ficando com apenas 22 episódios muito divertidos. E eu não falei que a década de 90 era uma década de extremos? Pois é, do nada, em 1998, uma meia continuação
pro Tarzan da Warner veio, só que não foi bem do jeito que a galera queria. E isso aconteceu quando foi lançado nos cinemas o filme Tarzan e a Cidade Perdida, e estrelado pelo canastrão de boa presença Casper Van Dien como Tarzan e a atriz Jane March como Jane. A new Tarzan for a new generation comes to the screen. Welcome to the 20th century. E aqui a gente tem o John Clayton Greystoke de volta e a Jane nas vias de subir ao altar, sendo que o Tarzan é praticamente uma celebridade, por ele ser um homem macaco agora civilizado. Mas depois de ter umas visões com a selva, o nosso herói vê que a sua antiga família pode estar em perigo. E aí ele parte de volta para a África, levando uma Jane contrariada a tiracolo para poder enfrentar exploradores que estão saqueando tudo e matando geral em busca de uma cidade perdida. Só que ao contrário do filme com Highlander Uga Uga, essa continuação levou um pau da crítica, dizendo que esse filme foi um verdadeiro retrocesso para o personagem. Segundo eles, foi praticamente uma volta aos filmes meia-boca dos anos 60 e, custando 20 milhões para ser produzido, rendeu só 2 milhões, se tornando um dos maiores fracassos comerciais com o nome do Tarzan. Ah, mas eu sei, e você sabe, que antes que os anos 90 acabassem, o Tarzan ia sentir o verdadeiro gosto do sucesso. Já que todo mundo foi aos cinemas em 1999, quando o Tarzan se tornou novamente um grande sucesso mundial, inclusive com as novas gerações, graças ao longa animado da Disney, Tarzan. Eu fui salva por um homem selvagem de tanguinha. Mais diversão. Não se aproxime, não se aproxime. Ô louco meu, e esse longa animado dispensa maiores apresentações, com uma história bem clássica sobre as origens do herói e o primeiro encontro com a Jane, com uma animação que é de encher os olhos até hoje, lucrando absurdos 450 milhões de dólares no mundo todo, sendo a quinta maior bilheteria daquele ano e ainda levando o Oscar de melhor canção com a música tema do Phil Collins. Olha, eu vou dizer, hein? Nada mal para um personagem que na época já tinha 80 anos. E o sucesso desse filme foi tão grande que o herói ganhou novas histórias em quadrinhos, uma coleção de bonequinhos baseadas no filme feita no capricho e, claro, jogos de videogame para os consoles da época. E o Tarzan da Disney ainda ganhou duas continuações feitas direto para vídeo, com a primeira em 2002 dividindo o título com a Jane e em 2005 contando uma história do Tarzan e da criança nos tempos do Cipó Verde. Me pergunta, teve mais? Claro que teve. Afinal de contas, todo mundo se lembra da série animada do Tarzan da Disney, com o Tarzan sendo dublado novamente pelo inigualável Guilherme Briggs, já que o ator Eduardo Moscovi só dublou o herói no filme para os cinemas. Os mundos distintos são, deixe o seu destino agir. E esse desenho teve 39 episódios com selo de qualidade de animações da Disney e passou por um bom tempo na programação infantil da Globo. E nessa mesma época, ali por 2003, o Tarzan ganhou uma nova série para televisão. E adivinha quem foi o ator escolhido para o papel? Ninguém menos que um jovem Travis Fimmel, mais conhecido hoje por seu viking Ragnar Lothbrok, na série Vikings. Só que infelizmente o ator é a única coisa que essa série tem de bom, já que eles quiseram inventar moda trazendo o Tarzan como um tipo de vigilante para os dias atuais, vivendo em Nova York e tudo mais, com direito a Jane policial linha dura. Essa série, olha, foi tão massacrada pelos fãs e pela crítica que o canal pago da Warner tirou o programa do ar com apenas 8 episódios, jogando os 2 últimos numa gaveta sem nunca ver a luz do dia. Olha, eu confesso que para mim foi uma surpresa, eu não conhecia essa série, né? Comecei a escrever o roteiro, aí fui atrás, descobri que existia, fui assistir um episódio.
devia ter continuado sem saber da existência dela. Mas eu quero saber de você. Já assistiu essa série, hein? Achou boa? Achou ruim realmente? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Depois disso o Tarzan tem encontrado um pouquinho de dificuldade para se adaptar às novas gerações, sendo que em 2013 foi lançado um longa animado feito na Alemanha, chamado de Tarzan, a Evolução da Lenda, quando na verdade deveria ser Tarzan, a Involução da Lenda, já que eu vou dizer, é um abacaxi dos maiores que eu já vi na vida. Quem tá aí? Meu nome é Jane. Qual é o seu nome? Tarzan. Já o filme de 2016 produzido pela Warner, eu confesso que eu gostei. A Lenda de Tarzan foi um senhor blockbuster estrelado pelo Alexander Skarsgård e com a quase onipresente Margot Robbie como Jane. E por falar em onipresença, a gente ainda tem no filme o sempre excelente Samuel Jackson como parceiro do herói e o Christoph Waltz, também como sempre, vivendo o vilão arroz de festa do dia. Na floresta, ele aprendeu a ser selvagem. Com ela, aprendeu a proteger quem ama. Um homem normal pode fazer o impossível para salvar a mulher que ele ama. Meu marido não é um homem normal. E olha, até que o filme rendeu bem, fazendo 360 milhões pelo mundo, só que o problema foi que ele custou absurdos 180 milhões, fora a parte da divulgação. Mesmo assim, na época os caras chegaram a anunciar uma continuação, mas aí até hoje nada. E nos últimos anos a gente só teve uma série feita por computação gráfica que foi lançada pela Netflix em 2017 com o nome Tarzan e Jane. E essa série teve 2 temporadas, mas com pouquíssimos episódios, tendo no total 13 capítulos que, pelo pouco que eu vi, mostram um Tarzan bebê ganhando alguns poderes e depois já adolescente com cabelos dreadlock, vivendo aventuras ao lado da Jane. E aí, já assistiram essa série? Mais importante ainda, o que acharam dessa jornada pela história do herói, hein? Já assistiram o primeiro vídeo? Comenta tudo isso aqui pra gente continuar falando mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. E está chegando agora aqui no canal, bora lá? Que tal se inscrever, hein? E aproveita para badalar o sininho. E se você já está inscrito, também vamos lá conhecer as nossas redes sociais e melhor ainda, quer ajudar ainda mais? Que tal se tornar um membro Felpudo Gold? O seu nome aparece aqui no final do vídeo, você ganha um link lá para o nosso grupo secreto do WhatsApp e ajuda a gente a construir história. Então por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!